Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 852 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado e vamos iniciar o capítulo 16 de Apocalipse. Estou aqui num lugar maravilhoso, numa paisagem incrível, num lugar onde a gente gosta de chamar de Jardim do Éden. Aqui onde Deus nos trouxe, em Itaipava, lugar de descanso e refúgio. Estou aqui olhando essa paisagem maravilhosa e meditando na palavra de Deus. Quero trazer para vocês metade deste capítulo, onde fala sobre as taças da ira de Deus, 7 taças da ira de Deus, as 7 pragas, as últimas pragas. Aqui está falando as últimas pragas. E contextualizando, no capítulo 15, é como uma preparação para o que vamos ver aqui, o que vamos estudar aqui no capítulo 16. O capítulo 15 fala que um dos 4 seres viventes entrega, as 7 taças de ouro cheias da ira de Deus aos 7 anjos. Os 7 anjos que vão estar preparados para derramar essas taças cheias da ira de Deus, que são as últimas pragas. Contextualizando ainda mais, lembra que desde o livro de Daniel e aqui em Apocalipse a gente tem visto muito essa questão da grande tribulação. Isso daqui é o final da grande tribulação. Lembra que a grande tribulação são 1260 dias, como a gente já leu aqui, 42 meses ou 3 anos e meio. Tudo é a mesma coisa. Se você for fazer o cálculo, tudo dá 3 anos e meio. E são a metade do tempo de reinado aí do anticristo. A gente sabe que 7 semanas lá do livro de Daniel equivalem a 7 anos. E esses 7 anos onde o anticristo ele vai iniciar ali o seu governo sobre a terra, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo credibilidade, ele vai ser um cara muito popular, um cara muito aceito, uma unanimidade, quase que uma unanimidade que vai trazer paz. Ele vai vir num momento de guerra. Só que ele vai ficar 3 anos e meio fazendo só coisas boas e de repente ele vai virar e vai pedir para ser adorado. De alguma forma ele vai convencer as pessoas de que é até o Messias. O Messias para os judeus ele ainda não veio, não é Jesus. Então vai convencer judeus, vai convencer várias outras religiões que esperam aí a volta de alguém, a vinda de alguém muito iluminado. E essas pessoas que não estão preparadas, inclusive alguns cristãos mesmo, vão acabar entrando nessa conversinha e vão adorar. Por incrível que pareça, gente. Acreditem, isso parece loucura agora, mas temos de estar preparados para isso que vai acontecer. E o que está acontecendo aqui, que a gente vai começar a ler, é no final desses últimos 3 anos e meio. Dos 7 anos desse reinado do anticristo, esses últimos 3 anos e meio, vai vir muita coisa ruim. Parte do julgamento preciso, do julgamento verdadeiro de Deus. Começando lá no capítulo 5, a gente já começa com o começo desses 3 anos e meio, onde no capítulo 6, agora de Apocalipse, os selos são abertos. Os selos começam a ser abertos e ali começa ali o cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, que são liberações de demônios e de autoridade para que os próprios demônios comecem a fazer o quê? A destruição. Anjos que vão começar a fazer a destruição. Poderes demoníacos e também anjos provenientes de Deus mesmo para
fazer a justiça, para que a justiça seja feita, né, na terra. Depois as 7 trombetas, e você percebe aqui uma crescente, porque nos selos a gente vê ele falar no 4º selo, por exemplo, que eles tiveram o cavalo amarelo, que é da morte, esses receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar, por meio de guerras, por meio de doenças, fome, animais selvagens. Aí depois começam as trombetas, né, que a gente já leu aqui no capítulo 8, né, começando as trombetas, e depois vem no capítulo 11, a 7ª trombeta, sempre falando de a terça parte. Você vê uma coisa gradativa? Deus, ele é tão bom, ele é tão bondoso, ele é tão justo, que ele vai dando oportunidade. Quando os selos são abertos, ele já destrói aqueles ali que ele sabe que não tem jeito mesmo, né? 1/4 da terra. Depois ele abre lá, ele dá, os anjos tocam as trombetas e vai lá 1/3, né? 1/3 do mar, 1/3 do sol, 1/3 da terra, e etc. E vai destruindo, mas ainda fica o quê? 2/3. Olha aí, olha a oportunidade que as pessoas têm para se arrepender, né? Mas diz que mesmo assim as pessoas não se arrependeram das suas imoralidades, elas não se arrependeram. Então, gente, olha como que a justiça de Deus e a misericórdia andam juntas. E aqui a gente está falando do final desses 3 anos e meio, do final dessa tribulação, onde, lembrando, gente, as pessoas que estarão marcadas com o sinete do nome de Deus na testa e que não colocaram a marca da besta na mão direita ou na testa, essas pessoas, elas serão o quê? Protegidas. E mesmo aquelas que morrerem, porque diz lá em Apocalipse 2 que algumas vão sim morrer, vão ser aprisionadas, vão ser torturadas, vão morrer, essas vão reinar com Cristo. Logo depois que passar essa grande tribulação de 3 anos e meio, tem a volta de Cristo e essas pessoas vão reinar com Ele aqui na terra durante 1000 anos, gente. Então, temos que nos manter firmes, estarmos preparados para todo tipo de engano, todo tipo de falácia, de mentira, que venha tentar nos convencer a negar o nome de Jesus. Amém? E colocar essa marca do mal, da besta, que vai vir como algo muito bom. Então, no capítulo 16 diz assim: depois ouviu uma voz forte, falando de dentro do templo, olha aí, de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então tem essa ordem vem de dentro do templo, né, do templo de Deus, tá, no céu. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aí é uma ordem para anjos de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Então olha só, gente, todas as pessoas que colocaram o sinal do monstro, todas, não é 1/3, não é 1/4, todas essas pessoas receberam essas feridas abertas, terríveis e dolorosas. Ou seja, quem não colocou, não recebeu. Quem não colocou, já na verdade, no momento que ela disse não, ali ela já recebe também a marca de Deus. Esse daqui, ele não vai passar por essas taças, por essa ira, por essas dores, porque eles vão ser protegidos. Lembra lá, né, quando Moisés livrou o povo do Egito, né, que aquele sangue cobriu os portais e o anjo da morte passou e sobrevoou, não feriu nenhum judeu, nenhum israelita que tivesse imolado o cordeiro e passado o sangue do cordeiro ali. Da mesma forma, as pessoas que tiverem a marca de Deus na sua testa, ou seja, que não colocaram a marca da besta,
para ter acesso a esse sistema de compra e venda, esse acesso de segurança, esse acesso de facilidades, né, que vai vir com todo esse sistema aí da marca da besta, a moeda única, né? Quem não colocou não vai receber essa taça. Olha aí, as feridas abertas, terríveis e dolorosas aparecem naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Versículo 3, aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. O primeiro foi sobre a terra, o segundo anjo, a segunda taça foi derramada sobre o mar. Lembra, aquela taça de ouro cheia da ira de Deus. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta. Olha aí, um sangue de uma pessoa morta, aquele sangue podre, aquele sangue escuro. E morreram todos os seres vivos do mar. Aqui não fala mais de 1/3, não fala mais de 1/4. Morreram todos os seres vivos do mar. Olha aí, tirando muito alimento de praticamente muita gente que vive de peixes, né? Então matou todos os seres vivos. Então, versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas. Olha aí, fontes das águas, isso diz água pura, água mineral, rios e água pura, água doce, água boa, e eles viraram sangue. Olha aí. E eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: ó Deus, tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus santo, que és e que era. Olha aí, ó, a justiça de Deus, olha aí. Ele está exaltando isso que Deus fez, transformando essas águas em sangue, faz parte da justiça, e ele é glorificado por isso. Ele vai explicar aqui mais à frente por que esse anjo está glorificando a Deus pela justiça. Porque toda a criação clama pela justiça de Deus. Lembra que eu falei, até botei no Rios, né, lá no Instagram, Salmo 7:11, que fala: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que ele se ira todos os dias? Pela injustiça praticada na terra, pelas atrocidades, pela imoralidade, pedofilia, uma série de coisas que traz uma ira. Deus, ele não é indiferente a tudo isso. E toda a criação, diz a palavra, anseia pela justiça de Deus. Então esse anjo fala assim: tu és justo nos teus julgamentos, ó Santo Deus, que és e que era. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Olha aí, isso é uma consequência daquilo que fizeram com o povo de Deus. Eles estão recebendo o que merecem. Finalmente, a justiça veio. Demorou? Talvez para nós sim, mas veio na hora certa, porque o tempo de Deus é perfeito. E neste momento, esses que mataram, que derramaram o sangue do povo de Deus, eles têm o quê? Só água impura, aquele sangue, não tem mais água. Vão beber desse sangue, o sangue que eles mesmos derramaram. Versículo 7, aí ouvi uma voz que vinha do altar e a voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Olha aí, mais uma vez, uma voz que vinha do altar, né? Aqui não diz que é um anjo, mas provavelmente um anjo, um arcanjo, sei lá. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Então nós temos de confiar em Deus, gente. Às vezes a gente vê uma injustiça e fala: Deus não permitiria. Gente, Deus, Ele tanto permite, mas ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Aquela pessoa que sofreu injustiça, ela vai ter um galardão, dependendo da forma que ela processar isso, né? Perdoando, assim como Jesus foi crucificado, gente. Olha aí a maior injustiça. E falou: Deus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a justiça de Deus, ela é perfeita. Os julgamentos de Deus são de fato verdadeiros e justos. Versículo 8 diz assim: depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. E aí está falando aqui dessas pessoas também com a marca da besta, porque olha só, olha o que diz aqui no próximo versículo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus. Olha aí, não são pessoas de Deus.
amaldiçoaram o nome de Deus que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Olha aí, são pessoas que andam no pecado, pessoas que colocaram a marca, né? E que estão na idolatria, porque a partir do momento que a pessoa coloca a marca, gente, ela já está idolatrando o quê? O dinheiro, tá? O dinheiro. Porque existe um grande aviso, uma grande preparação, Deus falando, olha, não faça isso, não coloque. E as pessoas estão voltando as costas para Deus. Primeiro, não estão buscando o conhecimento de Deus, estão ignorando a palavra de Deus. E segundo, estão vivendo para agradar essa questão da ganância, do dinheiro, ou da segurança, ou medo de faltar. O medo de faltar pode ser um ídolo na vida das pessoas. Desculpa aí os cachorros. Viram alguém se aproximando aqui no Jardim do Éden. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui, né? Aqui são as 4 primeiras taças que são derramadas da ira de Deus sobre toda a terra. Sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre as pessoas. Então é muito importante estarmos preparados para esse momento. Não precisamos ter medo. Em vários momentos aqui de Apocalipse, Deus fala, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Lembra que se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, né, nós sabemos que várias pessoas estão preparando lugares de refúgio, onde você vai ter de sair da cidade, não tem como. Tá? Então, fique atento. Lembra que Jesus falou, vai ser como nos tempos de Noé. Noé não precisou ficar chamando os animais para entrarem na arca. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo guiou os animais e todos eles entraram naquela arca gigantesca e foram salvos. Então, se você quiser ser salvo, se você quiser andar numa vida de preparação e de coragem, de intrepidez, de alinhamento com Deus, esteja buscando a palavra dele. Esteja disposto a se desfazer dos bens materiais para receber um reino muito maior, uma glória muito maior perto do teu papai. Gente, essa vida aqui é muito passageira, é muito rápida. Precisamos nos desapegar das coisas deste mundo. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais uma palavra maravilhosa que o Senhor nos dá de preparação, uma palavra de fortalecimento, Pai, uma palavra de aviso. Que cuidado, que amor é esse que o Senhor tem por nós. Obrigado por nos dar tempo, obrigado por nos direcionar, por nos capacitar, por nos ungir. Que estejamos sempre alinhados à Tua palavra, à Tua vontade, aos Teus planos para nós. Senhor Jesus, te recebemos, te aceitamos como Senhor, Salvador das nossas vidas. Que tudo aquilo que fizermos seja para a Tua honra e a Tua glória. Amém? Então é isso, amigos. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.